princípios de como nós podemos vencer nos relacionamentos. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai responder com toda sinceridade. É fácil se relacionar com o ser humano? Não é não. Fala pro teu irmão, é difícil. Mas quando a gente aprende, é gostoso, amém? Quando a gente aprende, é gostoso. E nós temos aqui, o pastor tem nos ensinado, essa igreja tem nos ensinado a como nós devemos lidar com as pessoas, com as dificuldades, com as limitações, com os problemas, olhar para o nosso irmão com a lente de Jesus, amém? Não olhar para o nosso irmão da forma com que o mundo vê, com uma lente suja, né? Mas olharmos para o nosso irmão conforme a palavra. E hoje nós vamos aprender que nós temos um princípio na nossa vida. Nós temos um princípio, o princípio do aprendizado. O quanto você aprende e o quanto você pode ser também aquele que ensina com a sua vida. Então nós temos aí a primeira afirmativa. Cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. Eu vou repetir. Cada pessoa que encontramos no nosso caminho, cada pessoa que encontramos todo dia quando a gente acorda, todo dia quando nós saímos de casa, bom, todo dia quando a gente acorda é um desafio, né? Quem é casado faz assim. Porque aí você olha do lado, né? Você olha assim, você abre os olhos e fala assim, que coisa linda. Eu vou aprender mais com essa coisa maravilhosa que Deus me deu. Eu vou aprender mais. Os maridos vão aprender mais a ouvir. Amém, irmão? Amém. Os maridos vão aprender mais a delicadeza. Amém, querido? Os maridos vão aprender a falar baixinho. Amém, amado? Amém? Amém, mulheres? Vocês recebem essa profecia? Oh, glória! As mulheres, aí o marido acorda, olha para a mulher e fala assim, oh meu Deus, hoje eu vou aprender com essa mulher mais e mais. E as mulheres vão dizer assim, eu também vou aprender a ser mais submissa. Amém? Eu também vou aprender a não ser rixosa, né? A não ser cri-cri, porque mulher quando dá para ser cri-cri, sai de baixo, né? Não? Mulher quando dá para ser cri-cri, é um troço assim que, meu Deus, é terrível. E fala, e fala, É e fala. verdade, é verdade. Fala comigo, homens, e fala, e fala, É e verdade, fala, hein? e fala, e fala. E fala, Mas e isso é fala. só na minha casa? Olha, na sua também, na sua também? Então não estou sozinha nesse aprendizado, amém? Então cada pessoa que você abrir os seus olhos, o Senhor te deu fôlego de vida de novo para viver na sua misericórdia e graça. Você pode aprender com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Lá no Japeri, como o pastor ama falar, no Japeri você aprende muita coisa, amado, né? Aprende domínio próprio. Quem aqui aprende domínio próprio no Japeri? Quem aprende a ter contentamento em todas as coisas? Alegria, paciência. Quem aprende paciência no Japeri? Quem aprende a paciência no ponto de ônibus que o ônibus não passa nunca? Quem aprende a ser longânimo, benigno, se dominar, não suspeitar mal no trânsito que dirige? Quem? A não ser vingativo. Amém? A ser amável, cordial. Então cada pessoa que cruza o nosso caminho tem o potencial de nos ensinar alguma coisa. E hoje nós vamos aprender o princípio do aprendizado, porque o caminho de Deus, ele nos leva, o Senhor Jesus, ele nos leva para um caminho de transformação. O Senhor Jesus, ele nos leva para um caminho do eterno aprender. Até o Senhor Jesus voltar para nos buscar, nós estamos aprendendo. Nos relacionamentos de amizade de muitos anos já nos conhecemos. Você está sempre conhecendo uma coisa nova daquele amigo, não é verdade? Às vezes uma coisa nova boa e às vezes uma coisa nova ruim. E no casamento? Às vezes você fala assim, você vive 20 anos com uma pessoa. Aí você fala assim, eu já sei tudo, é previsível, ele é previsível, ela é previsível, eu já sei tudo que ela vai fazer, tudo que ele vai fazer. Aí chega no dia, aquela pessoa te surpreende, fala assim, não imaginava que você ia ter esta reação. Quem já fez? Junto comigo?
Meu Deus, a irmã fez assim, ela fez assim, Então hoje nós vamos aprender. E para a gente começar a aprender, eu vou contar a história de uma pessoa, de um ator. Aí eu vou ler aqui o nome dos filmes, né? Eu muitos nomes em inglês, meu inglês já está meio, né, ruimzinho demais. E tem a história de um ator de cinema muito famoso, que ele fez vários filmes, mas que a infância dele, que a vida dele foi toda pautada em cima de uma sentença, de uma família sentenciada pelo crime. E esse ator, ele é muito conhecido, ele fez filmes na televisão, programas de televisão. Ele foi o Guido, o cafetão do filme Negócio Arriscado. Quem já viu esse filme Negócio Arriscado? Tem um que já viu ali. Ele era o companheiro do Tommy Lee Jones no Fugitivo, ele era o Cypher do Matrix. Então ele foi um cara super conhecido. Só que quando ele era pequeno, os pais dele tinham caça-níqueis, eram contraventores, eram 7-1, eles eram agiotas, eles mexiam com essa questão do dinheiro e eles viviam como nômades. Eles viviam de cidade em cidade porque quando se descobriam as armações deles, eles tinham que fugir. Então, desde que nasceu, ele viveu assim, com essa sentença sobre a vida dele. E ele tinha tudo para ser uma pessoa que também seguisse essa vida, porque ele começou aprendendo assim, não é verdade? Aí, quando ele tinha 9 anos, um primo dele passou 21 anos na prisão. E aí, esse primo saiu, e quando o tempo passou, quando ele tinha 13 anos, esse primo saiu, ex-detento, né? Saiu. E o que aconteceu? Todo mundo pensou assim, esse cara vai influenciar mal o menino. O tal do Joey Pantalone, Joey Pants. Aí vocês procuram na internet quem é esse ator. E todo mundo começa a falar assim, poxa, você vai ter um futuro igual, porque o pai e a mãe são, os primos são, todo mundo é. Então você está sentenciado, o teu futuro está selado para você ser um criminoso também. Passa aí para mim, Tiago, por favor. Na verdade, o que acontece é que é uma surpresa muito grande. E essa pergunta é o que vai nortear toda a nossa palavra de hoje. Essa pergunta aqui: eu me aproximo das pessoas com o desejo de aprender alguma coisa com elas? E nessa história a gente vai ver isso. Porque esse primo se aproxima dele e esse menino fala assim: olha, eu quero aprender. Eu quero aprender isso aí que você sabe. Ele fala assim: não, você é muito pequeno para isso. Fica aí, vai estudar, você é muito pequeno para isso. E o cara é solto da prisão e volta a roubar. E a viola condicional, e forma uma quadrilha. E nessa formação de quadrilha, um deles morre de forma muito agressiva, muito ruim. E ele fica com um baque naquilo. E esse primo que saiu da cadeia fala assim: eu vou fazer diferente com esse menino. Eu não quero mais essa vida para mim. E eu não quero mais essa vida para esse menino, para esse meu primo. E aí esse menino fala assim, ele começa a perceber que ele tem dotes para ser ator, que ele imitava todo mundo, ele fazia muita graça, ele tinha muito carisma para isso. E ele falava assim para a família: olha, eu quero ser ator. E a família começava a dizer assim para ele: na nossa família, gente como nós só serve para ser preso. Gente como nós só serve para dar errado. Gente como nós só serve para ficar caído na rua, sendo perseguido, como um devedor eterno. Gente como nós não presta para ser rico. Gente como nós só presta para ser encerrado numa cela. E esse primo falou assim: eu vou ajudar esse menino. Vem cá, aonde você tem que ir para fazer um curso, porque eu quero que na sua vida seja diferente do que foi na minha. Eu quero poder ajudar você. E ele custeou o curso de ator para o menino, levou o menino para Hollywood, pagou tudo para o menino, com dinheiro não sei lá de onde, a gente não sabe, mas fez diferente, fez um caminho diferente para ele. E aí, pode passar, Gustavo. E aí, vem um resuminho, né, da história dele. E a grande questão que fica é: nós aprendemos lições nos lugares mais improváveis, das pessoas mais improváveis. Nós tiramos lições, tiramos aprendizados dos lugares onde a gente menos imagina. Ali é só um resuminho da vida dele. Parecia que tinha um futuro selado pelo crime, um ex-detento que faz com que ele consiga chegar nos seus objetivos. E aí, aquele menino começa a ver, aquele ator depois, ele começa a falar, dar testemunhos disso.
sua vida você imaginaria que um ex-detento, criminoso, assassino, ladrão, pudesse investir, pudesse me ensinar uma coisa diferente? Esse ator fala que o primo ensinou a como investir nas pessoas. O tio dele ensinou para ele, com a atitude dele, como alguém pode alcançar os seus objetivos, mesmo tendo tudo contrário, mesmo todo mundo dizendo que daquela família não sairia nada, mesmo quando as pessoas dizem para você, meu amado, mesmo quando as pessoas dizem para você que você não pode fazer, que na sua casa ninguém foi, a quem dirá você? Você pode aprender com algumas pessoas a ser vitorioso. Você pode aprender em uma palavra que você ouve. Você pode aprender olhando a vida do seu vizinho, do seu irmão, que está aí do teu lado, muitas vezes te ensinando o que você pode fazer, te ensinando e te ajudando o que você deve ser. Amém? Então, um dos lugares mais improváveis é que o Senhor tira pessoas para nos ensinar. Haveria, pois, alguma coisa boa para sair de Belém? Só o nosso Salvador, né? O improvável, aquele que Isaías fala que não tinha formosura, aquele que Isaías fala que todo mundo que olhava para ele meneava a cabeça. Tadinho dele. Aparentemente parecia um derrotado, nosso Senhor, né? Improvavelmente ele vai para a cruz, lança sobre si todas as nossas dores, lança sobre si todo o nosso pecado, e improvavelmente ele ressuscita no terceiro dia, amém? Ele ressuscita e ele nos dá a vitória, e ele pega a chave da morte e do inferno, e improvavelmente a vitória da cruz está sobre a nossa vida hoje, amém? Porque éramos inimigos de Deus, éramos condenados a uma sentença do inferno, éramos condenados, eternamente condenados a viver longe de Deus, e o Senhor fez de nós improváveis, inimigos de Deus, sermos aceitos diante do Pai. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória? Glória! Glória a Deus. Pode passar. Pode passar, Gustavo. E aí, queridos, depois de toda essa história que eu contei para vocês, a gente pode ver que no aprendizado, na caminhada cristã, qual é a nossa atitude diante das circunstâncias da vida? Qual é a nossa atitude diante das limitações? Há 3 tipos de atitude que nós podemos tomar, 3 tipos dela, 3 falas que nós podemos ter. Quando eu olho para as pessoas e eu me coloco diante de quero aprender, não quero aprender. Primeiro, ninguém pode me ensinar nada. É óbvio que isso é um conceito bem orgulhoso. Ninguém pode me ensinar nada, então a pessoa sabe tudo, ok? Isso acontece muito quando a pessoa já é mais experiente, né, na vida, já galgou muitas posições, tem empresas, tem coisas, e você olha para a pessoa que está começando agora naquele ramo que é o teu, e aí você fala assim, eu tenho muito que ensinar para essa pessoa. Essa pessoa não tem nada para me ensinar. Por exemplo, lá no shopping, Kelly, você entrou uma menina nova. Qual é a tendência? Eu ensinar, você ensinar. Você é gerente da loja, você é a manda-chuva lá, então você vai fazer o quê? Essa menina não vai me ensinar nada. Vamos combinar, a menina. Aí você olha no currículo dela, sem experiência, tá ali pro Natal, né, aquele adicional ali do quadro, e muitas vezes essa aí é que é improvável de ensinar, é a que vai mandar brasa, é a que vai vender mais, é a que vai chegar cedo, vai ser a última a sair, e aí as outras vendedoras que estão lá um tempão vão olhar assim, puxa vida, que menina responsável, poxa, que obreiro responsável, ele chegou ontem. Eu nem vou dizer que ele quer sentar na janela não, porque ele pode sentar na janela, porque ele, puxa vida, ele cumpre tudo, ele faz tudo, ele está pronto para tudo, ele está sempre sorrindo, ele está sempre com uma palavra de bênção. Se ele vê alguém falando uma coisa que não é legal, ele logo chega assim, dissipando aquela contenda. Ele mantém, que Efésios 4 diz, o vínculo da paz. Poxa vida, eu tenho muito que aprender com essa pessoa nova que chegou, porque ela está me mostrando o quanto eu estou distanciado, o quanto eu estou distante, o quanto eu estou longe, o quanto eu estou esquecido do que eu devo ser em Jesus. Você está me entendendo? Diz
Estou. A segunda coisa que eu posso dizer, a segunda atitude que eu posso tomar é: alguém pode me ensinar tudo. Há alguém que pode me ensinar tudo? Uma única pessoa pode me ensinar tudo? Diga assim comigo: não! Uma pessoa não pode me ensinar tudo. Nós temos visto aqui durante essas quartas-feiras que nós somos o produto daquilo, dos nossos relacionamentos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivemos, das estradas que nós caminhamos, dos lugares por onde passamos. Nós somos esse produto, nós somos esse resultado. Não há como eu dizer que uma pessoa só me ensinou tudo. Há como você dizer que uma única pessoa te ensinou tudo? Não há. Nem o nosso filho vai dizer: a minha mãe me ensinou tudo que sei. Isso é uma força de expressão que não existe. É muito bom, né? Quem é mãe aí? É muito bom, né? O filho fala assim: ai, tudo que eu sei eu aprendi com a minha mãe. A gente fica toda besta, né? Toda orgulhosa. Ou então pais, né? Para pegar mal para os maridos, vamos lá. Aí o filho fala assim: tudo que eu sei, olha, eu aprendi a ser macho, aprendi a ser um homem de coragem, de respeito, de responsabilidade. Tudo isso que eu aprendi com meu pai. É possível que essa sentença seja verdadeira? Não. Porque ele vai para a escola, ele interage com os professores, com os coleguinhas, ele vai na casa de amigos que tem outros pais, que tem irmãos mais velhos. Ele vai em outras igrejas, onde ele olha outros pastores, tem outros professores na escolinha. Ele hoje tem amigos, amanhã ele tem outros amigos. Então não dá para a gente achar que um só mentor será o mentor de toda a nossa vida. Isso nos leva à frustração. Quando depositamos toda a nossa expectativa em uma única pessoa, aí quando nos deparamos que aquela única pessoa não vai poder nos ensinar tudo o que precisamos, nós nos frustramos. E a nossa capacidade de aprender, ela fica diluída, ela fica enfraquecida. E aí a gente começa a retroceder e começa a sentir coisas que não quer sentir. Começa a falar coisas que não quer falar. A terceira coisa: todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Se você fosse assinalar numa prova, essa seria a opção que você marcaria? Todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Desde o bebezinho até o mais idoso, você pode aprender com essa pessoa? Você olha um bebê, como ele te ensina a ter contentamento, né? A única coisa que ele quer é comer, estar limpinho e dormir. Só. É só o que Jesus fala para a gente ter, não é verdade? Contentamento. Se o apóstolo Paulo fala: se vocês têm com que se vestir, vocês fiquem felizes. Vocês têm o que comer, fiquem agradecidos. Fiquem agradecidos. Eu sei que tem abundância, mas também sei que tem escassez. Sei passar num lugar legal, mas também sei passar na favela. Sei passar num lugar menos provido. Sei passar nos palácios, num lugar mais provido. Sei passar na classe média. Sei estar em todos os lugares, porque eu estou aprendendo com todas as pessoas. Aí quando você chega na igreja, se você tem essa sentença, quando você chega na igreja, você não fica frustrado, decepcionado, porque você começa a perceber e compreender que cada irmão tem um potencial para te ensinar alguma coisa. Olha, eu aprendo demais com o irmão Cláudio. Eu aprendo demais com o irmão Cláudio. Não há chuva, não há sol, o irmão Cláudio está aqui. Como eu aprendo? Eu falo: meu Deus, que bênção, eu quero ser assim. Eu não quero olhar as circunstâncias. Eu quero ser perseverante. Então aprendo lições de perseverança com o irmão Cláudio. Muito obrigada por só existir nesse lugar. Eu fico muito feliz com isso. Porque todo culto que a gente se encontra, eu aprendo um pouquinho mais com ele. Quando a gente entra na igreja com essa cabeça, com essa sentença sendo uma verdade no nosso interior, na nossa mente, todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Aí eu começo a compreender e amar o meu irmão, a aceitar a sua limitação e focalizar o ponto forte nele. É difícil fazer isso? É difícil demais.
tenho expectativas erradas em cima de terceiros. E aí, eu começo a olhar e dizer assim, não, esse fulano aqui não pode me ensinar nada, eu sei mais do que ele. Esse outro aqui, aí eu posso aprender alguma coisa, porque afinal de contas ele tem mais coisas que eu, ele tem mais instrução do que eu, ele tem pós-graduação, ele tem mais experiência nisso e naquilo, então com ele eu posso aprender. A gente começa a selecionar com quem nós vamos aprender ou a quem nós vamos ensinar, se é que a gente pode ensinar verdadeiramente.